Mais um caso envolvendo abuso sexual infantil em Itiquira veio à tona. A investigação começou no final do ano passado por parte da Polícia Civil, mas agora divulgada aí pela própria comunicação social da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, acusado de ter abusado de 5 menores, incluindo 3 sobrinhas, as quais ele propunha ensinar, ali fazer as tarefas de escola e durante esse período, ou nessa parte de ensinar, cometia abusos, toques nas partes íntimas dessas crianças. E mais 2 crianças também que eram vizinhas, das sobrinhas, as quais, segundo o Dr. Felipe Neto, houve sim a conjunção carnal, houve o abuso, o estupro sexual destas crianças. O Dr. Felipe representou contra o acusado, e é claro, os processos já foram enviados aí para o Ministério Público e a partir de agora aguarda-se aí os procedimentos normais que a Justiça tomará a partir deste momento. Nós conversamos com o Dr. Felipe Neto a respeito deste assunto, ele fala agora a nossa reportagem com exclusividade aqui na Record TV. O caso aconteceu há algum tempo atrás já, quando essas vítimas eram menores de idade, menores na faixa aí entre 9, 11 e 12 anos. 3 são sobrinhas do autor, 2 irmãs e uma prima desta. E o primeiro fato chegou ao nosso conhecimento no final do ano passado, já no finalzinho, já quase na virada do ano. Foi instaurado inquérito, as pessoas, todos envolvidos, foram ouvidas, foram feitas as auditivas aqui na delegacia. Engraçado que só agora, passados 6, 7, 8 anos ou mais dos fatos, que a pessoa, a vítima, criou coragem para poder denunciar o abusador. E com a primeira denúncia, a irmã da outra, que também uma não tinha contado entre si, as duas, uma não tinha conhecimento do abuso da outra, ficou sabendo e também resolveu denunciar. E a partir daí veio a terceira, que era uma prima, e as outras 2, que foram outro inquérito, que eram vizinhas e conviviam também naquele ambiente, porque eram todas amiguinhas, e relataram também que foram abusadas praticamente na mesma situação. O modus operandi do indivíduo, do suspeito, era que ele usava de artifício de ensinar aquelas menores, ensinar a vida sexual, ensinar como ela deveria se portar na rua para evitar algum abuso dos homens. Ele abusava chegou a abusar dessas crianças, que eram crianças na época. Doutor, o senhor falou do modus operandi aí, segundo a própria Polícia Civil, a parte de comunicação da Polícia Civil, no que foi divulgado, dizia que a aproximação também, principalmente com as sobrinhas, era via ensinar a fazer tarefa de escola, alguma coisa nesse sentido, e daí começou a surgir esse tipo de os abusos. Ele estava sempre próximo, na casa dos parentes, na casa de uma irmã, da outra irmã, e ali ele se aproximava, estava sempre junto das crianças, e no intuito mesmo de ajudar, de educar, que ele usava desse artifício de educar, ensinar para as meninas, ele começava a se aproveitar. E os abusos aconteceram nesses 3 casos das primas, as 2 irmãs e a prima, não houve a conjunção carnal. Foram só toques, nas regiões na genitália e nos seios, acariciamentos, não houve a conjunção carnal. Já no outro caso das outras 2 meninas, houve sim a conjunção carnal, e o modo que ele utilizava com essas outras era diferente, porque ele jurava amor por essas meninas, jurava interesse de casar. Inclusive, uma relatou que ele falava que para casar ele teria que consumar o ato sexual, eles teriam que fazer sexo, porque senão os pais não deixariam ela se relacionar com esse suspeito. Então aí ele usava desse artifício, e acabou consumando a conjunção carnal com essas outras 2, com esse artifício de que teria que casar, para casar teria que consumar o ato, que os pais assim deixariam a criança se envolver emocionalmente e ter uma vida com ele. Doutor, ele foi indiciado com 5 acusações, Como é que fica a situação dele a partir de agora? O senhor representou pela prisão, como é que está essa questão aí? Foram 2 inquéritos instaurados, um contando com as 3 vítimas e outro com as outras 2. No primeiro inquérito ele já foi denunciado pelo Ministério Público, já está correndo a ação penal no fórum da cidade. O outro já foi relatado, tá com o Ministério Público para oferecer denúncia ou não, mas provavelmente sim. E a prisão, por enquanto, não foi decretada ainda. Ele não mora mais na cidade
e não temos relatos, pelo menos das vítimas, que ele tenha tentado manter contato ou algum tipo de ameaça para poder abafar o caso. Então, como não temos elementos para prisão preventiva, ele vai responder primeiramente em liberdade, e caso aconteça algum motivo que possa ensejar a prisão, nós representaremos por isso. A partir do momento agora que segue aí para o Ministério Público, ele encaminha para a Justiça, né, vai seguir todos os trâmites do processo, e é óbvio, né, dentro da experiência do senhor, dentro dessas quantidades de relatos e casos que nós temos aqui, mais ou menos, aproximadamente, óbvio que isso depende do juiz, né, a questão de tempo de detenção, de prisão, caso venha a acontecer. No caso do estupro de vulnerável, que é aquele estupro, aquele abuso sexual que ocorre com crianças, né, adolescentes abaixo de 14 anos, até 14 anos, né, a pena, se não me recordo, se não estou enganado, é a máxima de 15 anos. Então, assim, juntando, são 3 vítimas e são reiterados fatos, então, assim, pode chegar a uma pena bem alta mesmo para ele. Aí fica a cargo do Poder Judiciário, do juiz, a quantificação de pena, mas a pena mínima é de 15 anos para um caso só, né? Doutor, nós estamos no Maio Laranja, que é o mês, né, de conscientização pelo fim da violência contra crianças e adolescentes, né? O senhor falasse um pouco para a gente também desse trabalho que é desenvolvido juntamente por todos os órgãos, inclusive a Polícia Civil. Exatamente. O Maio Laranja, na última semana, dia 18 de maio, nós fizemos, então, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É sempre feita uma campanha nesse mês, né, juntamente com a Polícia Civil, o Conselho Tutelar, a Prefeitura, os órgãos, o Ministério Público, todos os órgãos envolvidos, né, na proteção da criança e do adolescente, fazem essa campanha de conscientização nos colégios, principalmente, para que se diminua cada vez mais esse tipo de situação, esses abusos que acontecem com as crianças e adolescentes no nosso país. Então, é importante deixar claro, assim, que as pessoas que tenham conhecimento de abusos que aconteçam no âmbito familiar, no âmbito de amizade, nos seus relacionamentos, que denunciem para a Polícia Civil, para o Conselho Tutelar, ou para qualquer órgão que tenha a capacidade de dar prosseguimento a uma investigação. Porque é muito importante que esses casos de abuso de menores normalmente ficam no seio da família. A família tenta abafar o caso porque envolve situação que às vezes fica vexatória para a criança. Então, assim, os próprios familiares conseguem abafar o caso. Mas a gente sabe que a experiência que a gente tem, que essas crianças, no decorrer da sua vida, né, até chegar à vida adulta, há uma série de transtornos psicológicos, mentais, que vai acumulando com essa pessoa e acaba deixando a pessoa bem problemática no futuro. Então é importante denunciar, não se calar e procurar a polícia para que seja apurado os casos que tenham conhecimento. Dentro do Maio Laranja, doutor, nós estivemos conversando com o pessoal da Secretaria de Assistência Social e também do Conselho Tutelar, semana passada, em entrevistas aqui. Nos foi relatado que nós tivemos em torno de 300 denúncias o ano passado aqui em Itiquira no ano de 2022, incluindo importunação, incluindo abuso, incluindo suspeitas de abuso. Essa explosão de casos que nós estamos tendo se vale ao fato das pessoas denunciarem mais, da Polícia Civil está agindo mais, agora tendo um delegado aqui na nossa comarca, como é o caso do senhor. Antes nós tínhamos apenas as pessoas, o delegado que vinha aqui durante um tempo e ia embora. É um conjunto de todas essas ações que está levando essa quantidade de denúncias e também de realmente responsabilizar essas pessoas que cometem esse tipo de coisa? É, isso mesmo. A chegada de um delegado fixo aqui na cidade contribuiu bastante para o aumento das denúncias, dos casos, porque muitas mães já chegaram aqui a mim denunciando fatos, né? Então é importante ter a autoridade policial fixa na cidade, isso melhorou bastante. E realmente chega muitas informações e os casos aumentaram bastante. Desde a minha chegada em abril do ano passado aqui na cidade, nós efetuamos prisões, mais de 10 prisões de casos de abuso sexual contra criança e adolescente, até abaixo de 14 anos, estupro de vulnerável. Foram bastante casos e continua sendo, né? Todo mês praticamente chegam novos casos, principalmente a gente tem muita ajuda do Conselho Tutelar, que nos traz muita informação importante e sempre a gente chega no autor e dá prosseguimento no inquérito e acaba virando ação penal. Lembrando que, para quem denuncia, a pessoa permanece no anonimato, né? Independentemente de ser aqui na Polícia Civil, de ser no Disque 100, de ser no próprio Conselho, né?
Sim, sim. Aí fica a cargo da pessoa, pode ser no anonimato, ou se quiser se apresentar também para efetuar uma denúncia, registrar uma ocorrência, não tem problema. Mas o anonimato, a pessoa se sente mais segura porque não aparece e como a cidade é pequena, então fica normalmente a pessoa mais segura em fazer a denúncia anônima. Então pode fazer a denúncia anônima para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para o Conselho Tutelar, para qualquer órgão que tenha a atribuição para poder cuidar do caso, pode fazer a denúncia anônima sem problema nenhum. Direto de Itiquira, para o GMT-Com, Josemar Rodrigues, com imagens de João Pedro Mendes, edição de Ana Clara Mendes.